Xbox sentiu o golpe de existir um SteamOS. Está tentando manter o mercado. O SteamOS pode melhorar e vai competir legal, ao meu ver. Cara, eu não consigo... Com o quê? Com o Windows. Eu não consigo ver esse cenário aí, mano. Porque, ó, pensa no seguinte. Todo jogador de PC mesmo, ele, por natureza, ele tem o Windows. Sim. Parte do princípio que o cara é um jogador. A grande esmagadora maioria. O cara que entende um pouquinho mais, que é um pouco mais curioso, um pouco mais entusiasta, ele pode, quem sabe, pensar num Linux. E o outro cara que Mas já... aí é um cara mais... Então, E mesmo eu assim, poderia Linux fazer não isso. tem tanto suporte igual o Windows para jogo. Exato. Coisas... É menos amigável. É menos amigável. Mas muita gente vai discordar de nós e ele pode ter razão em alguns aspectos. Tudo bem. Mas E dentro desse universo que eu falei, que é o nicho do nicho do nicho, pode ter o cara que fale, opa, vou agora pro SteamOS. Tanto que ainda, né, a gente viu aí a quantidade de jogadores que tem dentro do SteamOS. Não acho que a Microsoft sinta qualquer golpe nesse aspecto. No caso, não é nem o Xbox em si, né? A Microsoft. De forma geral. Porque tudo bem que o Xbox tem a loja, né, do Xbox em referência a jogo. Mas é uma coisa que eu acho que eles sentiram, se eles quiserem entrar no mercado de portátil, eles têm que fazer Precisa alguma melhorar. coisa. Precisam melhorar. Isso, Então, acho que nesse ponto que é mais eles sentiram, sim. uma oportunidade de um mercado aquecido que tá ganhando corpo. É que esse mercado vai ficar maior. Daqui 10 anos, no máximo, esse mercado vai ser um dos mais legais, mais valiosos. Pode ser, Porque esses cara. equipamentos, eles evoluem muito em 6 meses. Eu acho que se... E não somente eles, em hardware, mas em tecnologia. Tipo, esse ROG lá, ele é mais forte do que ele era antes. Se eles conseguirem fazer até ficar mais barato, eu acho que vai explodir ainda mais. Não, o Jojo, ele tem... Eu achei que ele tava rindo. Eu falei, pô, o que eu falei de errado? Pois é. E o Farmácia Onkodaya mandou 10. Tem um PC com uma XR 6600, que é uma placa da, se não me engano, da AMD, né? E eu estava pensando em trocar por um PC mais forte. Agora vou segurar mais um tempo e já vou para o Xbox PC. Que ele está sugerindo que seria um Xbox Essa PC, um novo próxima geração? Certo. Xbox PC mais Steam com Sony mais emulador Nintendo. Tá, mas é a você vai ter que plataforma esperar perfeita. pelo menos uns 2 anos aí, pra mais. E na moral, imagina o seguinte. Microsoft lançou realmente um Xbox PC. Aconteceu. Roda Steam, beleza. Roda Steam e tudo mais. A Sony pode bloquear os jogos pra rodar. Eu acho que ela não consegue. O Jess Corden, acho que foi o Jess Corden ou o Jeff Grubb que falou disso, que ela bloqueou já em algumas coisas, tipo o GeForce Now. Não, mas o GeForce Now é um plano de assinatura. Mas o Xbox não é um PC. Ela pode falar, eu não fiz o meu jogo pra rodar nessa plataforma. Eu quero bloquear. Pode acontecer. Até que ponto isso é justo? Eu acho que vai ter que ter uma ação da Steam. Tipo assim, vai ter que ter uma ação da Sony para a Steam fazer com a configuração do Xbox. Eu acho que é bem difícil. Pode acontecer, porque eles a sabem Sony onde vem. escolheu botar na Steam. Um abraço. Mas ela coloca dentro do que o mercado tem naquele momento, tá ligado? Mas se o Xbox funcionar teoricamente como um PC, rodar ali... Eu acho que o Microsoft está jogando com essa ideia. A galera falando, não pode, Ariel, não pode. Eu também tenho dúvidas. Cara, eu vi eles falando a respeito disso. Eu tenho dúvidas. Que eles bloquearam no GeForce Now e esse é o precedente. Tá ligado? Eu não tô super confiante, não, igual a galera aí. Mas você para pra pensar o seguinte, o GeForce Now é um plano de assinatura. Então, o cara tá pagando um negócio além da Steam. Ó, perceba um negócio. Não é o que eu acho que vai acontecer. Ok? O que eu acho que o Ariel tá falando é que tecnologicamente é possível. Não é o que eu acho que vai acontecer, não é o que eu acho justo. Eu acho que se o Xbox fizer um aparelho que tem o nome Xbox, mas é um PC, tem que rodar. Tem que rodar. Essa é a minha opinião. Tem que rodar. A PlayStation tomou a decisão de lançar no PC no Steam, via Steam, e não no PC via app dela. Então, ela não tem controle, teoricamente. Mas o que eu tô dizendo é que existe um precedente. Esse precedente tem que ter atenção. E assim, se for ver... E só pra concluir, o emulador, se acontecer, o emulador vai ser bloqueado, gente. Você pode perder acesso a alguma coisa. Eu acho que a Sony, historicamente, é muito chata. Se eles tiverem essa oportunidade, eles vão fazer. E eles estariam se protegendo, né? Mais ou menos. Porque, pô, você tá lançando seu jogo pra PC. Mas isso aqui não é um Xbox. Não, é um PC. Então, beleza. Parte desse princípio. A galera se for do jeito que a gente tá vai jogar um jogo da Sony no Xbox. Mano, a Sony sempre foi muito restritiva em relação a essas paradas. Eu lembro que na época do crossplay, ela era dura na queda, não queria aceitar de jeito nenhum.
tudo que tem relação a isso, né? De você poder ter a concorrência tá contigo junto ali. Então, eu acho que se eles puderem, eles vão... Mas, assim, ainda acho que pode ser no início. Bloqueia no início. Sabe por que mas que eles têm a ganhar também com relação a isso, porque, sabe? Tipo, a Microsoft não vai ganhar... A Sony tem a ganhar. A Microsoft não vai ganhar R$1 com você jogando o jogo na Steam. Na Steam, jogo da Sony na Steam, exatamente. Entendeu? Então, eu acho que por isso que eu acho que ela não vai fazer nada. Ela não tá dando dinheiro pra Microsoft. Exato. Mas a Microsoft, nesse caso, seria uma concorrência de console, né? Teoricamente, você teria o seu jogo rodando... Inclusive, o que aconteceu foi isso. A Sony não bloqueou dentro do GeForce Now. Ela bloqueou especificamente dentro do GeForce Now, rodando no Xbox. É o que pode ser feito hoje. Rodar o GeForce Now via navegador do Xbox, ela bloqueou... Olha só o quanto isso é específico. Ela bloqueou o cara rodar no navegador no Xbox. Agora, eu penso só que eu já venho falando isso há algum tempo. Eu acho que como a gente fez exclusividade hoje, vai mudar. Já vinha falando isso há muito tempo. Mas até agora não mudou, né? Calma. No PlayStation. Então, eu acho que a princípio a Sony, se for possível, a Sony pode até começar com essa parada de tipo bloqueio. Mas, cara, a gente sabe, se der certo, se vender pra caramba, se tiver um êxito de venda e a Sony perceber que aquilo é uma oportunidade de mercado, porque cara, você vai vender seu jogo... Mas eles podem perder um cara que poderia comprar um videogame dela. Daí é onde pra ela é mais valioso. Então, mas esse cara já não tá lá com ela. Então... Ele pode querer mudar porque ele tem jogos da PlayStation em outra plataforma agora, entendeu? Pode ser, mas esse cara já não tá lá com ela. Então, você quer expandir o teu público e quanto mais... assim... Mas se fosse assim, eles lançavam no Xbox agora. A indústria dos games é sobre software. A gente sabe. Depende da empresa. Pra Nintendo... Pra Nintendo e pra PlayStation ainda é sobre hardware. Cara, vamos lá. Os caras têm muito hardware pra vender muito software. Sim, mas se eles não têm... só sobre isso. Mas Sony e Nintendo, se eles não tiverem o hardware, eles não vendem o software. Exato. Calma, eu vou chegar... Então, assim, o cara vai ganhar dinheiro vendendo software. Ele não vai ganhar dinheiro vendendo hardware. Sim. Não vai. Então, se você tiver uma oportunidade, e eu tô falando nos tempos daqui, sei lá, 5, 6 anos, não sabemos quando que isso vai ser lançado, daqui 3 anos, sei lá. O Xbox? Uns 3 que vai ser lançado, mas que você consegue ver que isso tá dando certo. Tá os rumores não eram pro ano que vem? Tinha rumor, né? Que a Microsoft ia lançar. Mas até começar a vender bastante, ter uma base instalada legal e tal, e você conseguir convencer o teu público que aquilo é um produto legal, bacana. Mas vocês acham que eles vão conseguir lançar um console, a nova geração de console ano que vem? Já? Não, eu ainda acho que vai ser daqui 2 anos e meio, né? Eu acho. Eu acho que pela Sarabond ter falado agora é possível que seja mais rápido. A próxima geração ou o portátil? A próxima geração. Não, o portátil vai ser esse aí. O portátil do Xbox parece que foi cancelado, de acordo com rumores. Não tem por que eles se preocuparem, mano. Agora não mais mesmo. Ó, é muito difícil fazer essa comunicação, mas pra você que consegue entender, você consegue ouvir pelo ouvido e não pelo joelho, pra não falar outra coisa, a Microsoft hoje, ela é muito mais uma publisher. Se você tem Activision debaixo do seu braço, você tem que ser uma publisher, não tem outra opção. Você não vai colocar exclusivo tudo agora pro seu console e correr o risco de um COD cair de popularidade porque talvez o seu console não venda. Tá ligado? Ele pode não ser o console seller que todo mundo tava esperando. O COD em si é uma exclusividade, é uma multiplataformidade obrigatória. Sim, mas se você for levar pro modo antigo, né? De como é você trabalhar com console, a teoria dizia que ela ia exclusivizar tudo. Mas beleza. Hoje, ela é uma publisher. Sim. Muito mais uma publisher do que uma first party. Então, se você é uma publisher com tamanho poder... Você se preocupar em fazer um hardware próprio, como um portátil, coisa assim. Até mesmo o próximo Xbox, que tem esse grande rumor de que talvez ela vá fazer o label, e aí as outras empresas trabalhem para fazer vários tipos de Xbox, para você é só ganhar, ganhar e ganhar. Só vale se você quer atingir um mercado de tecnologia. E jogo não é tecnologia. E você não precisa correr esse risco. Se você tá desse jeito... Não a grosso modo, tecnologia, né? Tipo, existe entusiastas de tecnologia no game. Mas o cara do game... Mas não é hardware. Ele não é... Nesse sistema que você falou aí de outras empresas fazerem, se ela disponibilizar esse Windows customizado que eles estão fazendo aí nesse novo ROG Ally aí, mano... O que impede a gente botar isso num PC? Não, eu acho que não vai ser um Windows customizado. Existe no Windows, você tem como habilitar o modo portátil. Aí, eu acho que é sobre isso. O Windows, ele vai melhorar... A razão do Windows melhorar vai ser por causa desses aparelhos portáteis.
Sim. E o novo portátil. Mas é uma versão que não tem um monte de bloatware que vem junto com Não, o eu acho que vai ter tudo. Não, eles já falaram que vão tirar tudo. Porque senão você perde a função, por exemplo, essa. Qual função? Usar ele como um PC. Entendeu? Você Sim, tem que ter, mas, tipo, você tem que ter tudo que o Windows tem. Por exemplo, como é que chama aquela IA lá, Cortana? Acho que Cortana, aham. É que agora é o Copilot. O Copilot, por exemplo, acho que não vão botar. Acho que vão. Acho que eles vão tirar, tipo assim... Eu não lembro o que eles falaram, mas eles falaram que não vai ter um monte de coisa que geralmente vem no Windows pra realmente economizar a performance. Se eles fizerem uma versão específica pra Windows dia a dia mais gaming... Windows Pocket? Não necessariamente assim, mas tipo, ele precisa ter as funções também de você poder usar ele para trabalho. Porque você liga isso daqui no monitor, você tá com um notebook, um PC. E isso é importante, senão ele vai virar um console só. Aí não vale o preço. Pensa num cara que só pega o PC em casa e ele só, tipo assim, abre o Google Chrome e de resto ele joga. Cara, mas se vai comprar esse bagulho pra ser entendeu? um PC, é sacanagem. Não, pra você usar como tal também, mano. É muito mais cômodo levar um aparelho desse pra viagem do que um notebook. Será? Ele é muito menor. Nossa, é muito menor o tamanho da case. Cara, mas tem um notebook... Olha o tamanho dessa case aqui, olha o tamanho da case do notebook. Mas, cara, tem notebook que ele é uma folha de papel. Mas aí depende do modelo. Mas aí é MacBook. Né? Você não tá falando de Windows. Sim. Não. Tem Tô falando de Chegou funcionalidade. Funcionalidade. Chegou uma época que o Ultrabook era o negócio, que era fininho e tudo mais. Mas quando você fala de algo que é mais pra gaming também, ele já passa a ser um pouco maior, entendeu? Porque assim... Um pouco mais pesado. A função de ser um PC... Ela, pra mim, fica em segundo, terceiro plano. Mas é que é pra jogar videogame. É como um PC. Você compra pra fazer mais do que apenas jogar. Exato. Tá ligado? Só que um PC, eu acho que ele já vem com essa premissa. Você comprou um PC, porque lá você pode trabalhar, você pode jogar, tudo. O portátil também. O portátil você compra pra jogar primariamente. Não, o portátil com Windows, você também sabe que você pode fazer mais. Eu só paguei o que paguei nele por causa disso. Saber o que pode fazer, legal, isso eu também acho. Mas você vai comprar por causa do jogo. Você vai comprar um console. Eu participo do... Mentalmente você tá comprando um console. Eu participo de uma comunidade do Reddit, que eu participo mais acompanhando do que necessariamente escrevendo, que é sobre o ROG Ally. E eu acompanho de tabela o do Claw, do MSI, e do Lenovo, que é o Go, né? Legion Go. E eu acho que também tem o do Steam Deck. Mas o Steam Deck, sim, ele é mais portátil, ele é mais pra ser um videogame. Todas essas comunidades que são dos caras que tem o Windows, eles falam de game e de produtividade. Claro, eu não duvido. Eu não duvido. Mas se você for ver, o cara que vai comprar um bagulho pra trabalhar, ele vai comprar um notebook. Eu sei, mas esse cara não tá pensando no gaming. Exato. Entendeu? Esse cara aqui, ele quer um videogame. Então, o cara que compra um aparelho como esse, ele tá querendo jogar. Tá querendo videogame. Mas ele também tá olhando pras outras coisas que ele pode fazer. Não sei se é a maioria. Porque senão, se ele tá pensando só em jogar, talvez ele vá pra outro... Será que ele precisa de mais alguma coisa do que um navegador? Por isso que o Switch vendeu o que vendeu. Sim. Será que precisa de mais alguma coisa além de um navegador? Você precisa ter a função do Windows pra instalar todo o resto. Mas você quer instalar? Você bota o Photoshop aí? Mano, se eu precisar, eu posso pôr. E a gente fez live de lá com ele. Entendeu? Eu quero dizer assim, se você tem essa possibilidade, mas o sistema operacional vai te limitar, você não vai pôr. Então, a Microsoft, eu vejo que o time deles tem um grande desafio. O Windows é um grande remendo, desde então. O grande desafio é fazer esse remendo fazer sentido. Otimizado. E na hora que você ligar o modo portátil, um botãozinho, que é o que acontece. Você tem um botãozinho modo portátil. Aí ele desativa todo o resto. Aí sim. Eu quero usar de novo como um PC. Ativa. Entendeu? O Windows tem que ter, na minha visão, na minha cabeça de consumidor e de quem entende um pouquinho de tecnologia... É como se fosse um usuário diferente ali, né? É isso aí. Um modo do jogo. Igual a televisão. Televisão tem um modo jogo. Você tem um modo cinema, um modo que você assiste coisas que não... Beleza. Mete uns filtros loucos. Você pode apertar no controle remoto pá, aí ele vai pra baixo. Se você apertar pá agora no controle de videogame, ele tem que ir na hora. Então você ativa o modo jogo. Você perde algumas coisinhas nesse modo jogo aí. Mas funciona que é uma beleza. É a mesma coisa o Windows. Eu acho que ele tem que ter um modo jogo. Aí no modo jogo ele vai se transformar. Ou você pode deixar ele habilitado, que daí quando você liga, ele vai abrir num sistema Windows com Xbox App. Eu acho aceitável pra caramba, se tá ligado? For mais ou menos. Então acho que esse é o desafio dos caras. E eu acho que esse é o objetivo da Microsoft. A Microsoft, Satya Nadella, ele quer que mais gente use o Windows. Sim. A Microsoft, Phil Spencer, quer que mais gente use Xbox, assina. A Microsoft, Sarah Bond, quer que mais gente compre peças do Xbox. Controle, portátil que tem o label Xbox, o console, tá ligado? O Matt Booty, ele quer que os caras joguem. Quer que
adquire o serviço, né? Que uma coisa vai levar pra outra. Aonde você vai jogar? Não interessa. É que ela é responsável por isso hoje, né? Agora. Não, agora que ela virou agora, nesse momento de transição de geração, mas a gente não sabe como é que vai ser isso. Depois pode mudar, tô falando sobre o agora, né? Então, eu acho que a organização Microsoft como empresa, ela tá muito bem distribuída, ela tá muito focada em fazer tudo dela se conversar que antes não conversava. Antes, quem era Microsoft e quem era Xbox, parecia que eram tipo dois vizinhos que não se bicavam. Exatamente. Tá ligado? Competiu entre si, às vezes. Ou tipo, os caras daqui falavam, vamos se misturar com eles não. Aí as coisas agora se uniram. E eu acho que esse é o melhor cenário. Né? Acho que a Activision se aproximaram bastante. Assim, se aproximaram. Depois o Satya Nadella já vem falando bastante sobre isso. Então vamos fazer isso funcionar da melhor maneira possível. É como se os caras da Xbox, no caso era o Phil Spencer, tivesse atravessando a rua aqui, o Satya Nadella, ei, tudo bem? Como é que estão as coisas? Vamos marcar? Tô querendo comprar uma empresa de 70 bilhões, Satya Nadella. Oi? Tem uma empresa de 70 bilhões onde você tá trabalhando? Vamos falar mais, tá ligado? Então acho que a partir daí as coisas mudaram tudo. O que é o Diego? Diogo, esse modo jogo foi muito estranho, não fez nenhum sentido. Na TV? Eu estou numa treta no chat sobre o que o Ale falou de tecnologia para jogos. Que? Eles estão numa treta no chat sobre o que o Lê falou sobre tecnologia para jogos. O que eu falei é que o gamer, ele não necessariamente é o cara da tecnologia. É isso mesmo? Não necessariamente. Não é? O cara do game pode ser o cara da tecnologia. E eu ainda ressaltei isso aí. Eu falei, cara, o cara pode ser. O quê? As pessoas são especialistas em ouvir o que você não disse. Tá ligado? Mas eu não consigo me importar de verdade. Eu me importo porque eu acho que ser compreendido é importante. E muitas vezes você não é compreendido pela forma que se expressa. Mas eu tenho certeza que a gente se expressou legal, tá ligado? Eu sou responsável pelo que eu digo, não pelo que vocês entendem. Caraca, tipo isso. Profundo, hein? Caracas. É que o modo jogo em notebook é brincadeira, viu, galera? Pode falar, pode zoar aí, eu tô de boa. Diogo, mas é isso que eu tô dizendo. O sistema... Um notebook também pode ser gamer. Por mais que ele tenha uma placa integrada. É uma placa de vídeo que não é uma placa de vídeo, ela é uma saída. Ela tem um chipzinho que tem uma função pra isso. Ele também pode ser um videogame. Ele também pode ser uma entrada pra você jogar algo. E se tiver um modo jogo... Ele também pode ser um Xbox, exato. Se você tem um modo jogo, você otimiza o sistema. Porque, cara, o que mais acontece... Por exemplo, teve um jogo... Acho que foi o Cyberpunk que os caras testaram no SteamOS e no ROG Ally. Ele ganhou 10 FPS comparado com o Cyberpunk rodando no Windows. É muita coisa, cara. Muita coisa. Ele pode sair de injogável pra jogável. Então é demais, sabe? Isso que você falou se chama APU, falou o Lucas Cândido. Explica pra nós aí, o Lucão. Então eu acho que a Microsoft quer fazer isso. É uma das coisas que eu mais fico empolgado, porque eu uso o Windows pra caramba. No Urinódromo que a gente já vai entrar no Summer Game, hein? Boa. É verdade. Faltando quase uma hora pra meta. A meta está em 4 de 15. A meta consiste em... Se a gente bater a meta, nós vamos ler os comentários do nosso vídeo do YouTube do Xbox do novo console, onde só tem comentário doido. Eu não entendi de verdade o que aconteceu ali. O nosso vídeo, na minha visão, foi um vídeo muito ponderado. A gente falou 95% bem da plataforma Xbox. Mas por uma ou outra palavra que a gente utilizou, por uma outra comparação, as pessoas ficaram loucas. É isso. Sonista? Olha, pô, Combo Infinito até o verde do Xbox. Como pois pode ser mano. sonista? Ó, se você olhar essa imagem aqui, ela tem muito mais verde do que azul. É que aqui em cima tem um monte de azul também, né? Mas é muito mais verde do que azul. Ó, vamos ler aqui os 10ão do Yamanishi. Na minha opinião, o Windows será uma versão específica para game, para não prejudicar a experiência de quem só quer um console. Apesar da sugestão do Ariel, acho que o Xbox vai jogar seguro por enquanto. Eu tenho uma visão de que a Microsoft entende que é importante, tipo, não dividir mais, tá ligado? Se o cara tiver um modo game, só isso, no Xbox novo, ela não vendeu o Windows. Ela quer vender o Windows como ele é. Eu nunca botei a mão no Steam Deck. Às vezes o chat aí pode até dar uma ajuda nisso. Mas no Steam Deck, se você quiser, você tem como ligar um modo como se fosse um desktop dele ou não? Tipo, logar na televisão? Não, tipo, você ficar como se fosse um desktop. Você tem pastas, você abre o navegador, faz... Eu não sei se ele tem um sistema operacional ou se ele é full Big Picture. Tá ligado? Big Picture é a função do console, Steam, né? Eu acho que ele é full Big Picture.
Tem sim, falou ganhar? Então é isso. Então, eu acho que talvez a Microsoft pode tentar fazer algo parecido. O Alex Soares, entendeu? tem um modo desktop que ele vira um Linuxzinho. Linux Zoso? Linux Zoso? Linux Zoso. Então, eu acho que vai ser uma parada parecida com isso, sabe? Tipo, então, se você quiser, você faz esse modo aí, mas no geral a gente quer te entregar a experiência de, tipo, games primeiro. Mas a Microsoft quer que você... É o que eu vejo. Ela quer que você, que se interessa por game, entre na plataforma dela Windows e também possa ser um assinante do Office. Também possa ser um assinante do Azure. Também pode ser um assinante daquele OneDrive. Sabe? Então, de algumas coisas eu acho que sim, mas eu não acho que ela vai querer fazer isso tudo com um portátilzinho, sacou? Se ela não fizer, ela perde. Eu tenho certeza. Será que ela perde? Eu tenho certeza. Eu não compraria um equipamento se só me deixasse nesse sistema. Eu ia formatar e ia pôr o Windows. Se for me prejudicar, eu prefiro que não tenha. Se for prejudicar a performance do PC, de alguma forma, sabe? Do aparelho. Então, eu tenho essa opção hoje. De colocar um SteamOS da vida. Tá ligado? Até tem versões da comunidade de Windows melhores. Que vai limitar pra caramba. Mas, no meu uso, como eu uso ele como um PC também, como notebook, eu nem penso. O jogo falou assim, o SteamOS é um sistema operacional concorrente do tal Windows modo jogo. O SteamOS roda em cima do Unix. O SteamOS é uma versão do Linux. Em cima do Unix ele falou, né? O Linux, ele tem muitas labels. E o SteamOS é uma delas, né? Então, mas eu acho que, tipo assim, pra quem quer quem quer ter um portátil, mas também quer ter produtividade, tudo bem, vai se sentir um pouco lesado. Mas eu acho que a maioria não quer. Eu ouso dizer aqui, tô tirando da minha bunda. Se a gente vai falando de caras que estão na plataforma Xbox console, o cara talvez não vá se importar mesmo. Ele vai ser apresentado ao mundo do Steam, tá ligado? Sim. Mas hoje, no mercado que já existe, eu, pela experiência que vejo nesses fóruns, a galera tá... Mas você concorda comigo que a galera que usa fórum são mais os ratos? Não, com certeza, mas o Reddit é muito popular lá fora. A galera que usa o Reddit lá é como o cara que usa, sei lá, um Twitter, um Instagram. Mas sabe, será que não é por isso, por ter esse monte de coisa, que esse tipo de portátil não é tão popular igual poderia ser? Não, é por causa do preço, mano. Eles são muito caros. Tudo bem, é caro também. Eles são muito caros. Mas se conseguirem... Você viu o 2 lá, não, o X lá, né? $900 a versão mais básica. Mas, é muito caro. Mas perceba que o portátil mais prático nesse sentido, que é o Steam Deck, ele é o que tá mais popular. Então, mas é que eu acho que tem alguns pontos, né? O Steam Deck, ele é focado pra qual jogador? Acho que pro jogador casual. PC. O jogador de PC, mais casual, jogador de PC, você fala. Jogador de PC. Em relação à plataforma, não em relação qual é o público dele? É o jogador de PC. Sim. O jogador de PC, ele não tá muito acostumado, ou ele não quer ficar encaixando as coisas ali. Ele quer estar no monitor dele, jogando no mouse e teclado. O Steam Deck é completamente oposto. Então ele é pra fisgar um cara que é de console e olha, você também pode jogar no PC. E a minoria muda. Porque o cara que tá acostumado com console, ele já tem biblioteca no Play, no Xbox, no Nintendo. Pra ele mudar, ele tem que esquecer disso, mano. Sim. O único que não precisa esquecer é do Xbox, mas ainda assim você perde um jogo ou outro. Então, ainda não é tão popular, né, assim, porque o cara que é do PC ainda não tá tão interessado no Steam Deck, se você for olhar a proporção, né? Cara, eu acho que isso nunca vai ser... A proporção nunca vai ser diferente. Eu acho que vai popularizar. Não, popularizar é uma coisa, eu tô dizendo de proporção. O cara que é do PC, ele vai jogar no PC pra sempre. Ele pode até ter um Steam Deck, um Rogalai e tudo mais. Um suplemento, né? Assim como... Suplemento? Fiquei pensando complemento, no caso, né? O PC bombado. Talvez. Já é um PC de creatina. Mano. Babei aqui no... Enfim, mas o cara que é do PC, ele vai ficar no PC pra sempre. Mas sabe o que muda? É conforme a vida do cara muda, tá ligado? Sim. Eu não sei qual que é a faixa etária dos usuários Steam, sabe? Cara, eu acho que o Steam... Será que a gente acha isso? Eu acho que não existe faixa etária determinada. Acho que vai depender do nicho de jogo. É o Globo. Não, eu tô falando geral, né? É o Globo, cara. Todo mundo que tem um PC, que gosta de videogame, tem o Steam.
Então, mas eu digo assim, por exemplo, Então é todo mundo. por que eu me interessei por portáteis? Quer dizer, eu me interessava por portáteis desde então, porque eu gosto da ideia do portátil, mesmo quando eu não era casado, vai. O portátil, ele Mas- não é sobre o hardware em si, ele é sobre o acesso. Não, então, eu vou levar de exemplo o Buiu. Sabe o Buiu? O narrador de Mortal Kombat, inclusive tem Puta, mas novidades você vai pra vocês levar em logo o breve. Buiu de referência. Buiu não é referência pra nada. Brincadeira, Buiuzeira. Olha, mano, tá vendo? Brincadeira, Buiuzeira. I love you, Buiu. Ele quer fazer o pi. Quer fazer o pi. I love you, Buiu. Buiu, você não é referência pra nada. I love you. O Buiu, ele, desde que ele virou pai, ele falou, ele tava falando com ele antes de eu comprar um portátil. Você tá falando com ele pelo telefone? Porque você fez Eu tava falando no WhatsApp, com ele. eu tava falando no WhatsApp de lá, da viagem, de Los Angeles. Então é assim, né? Mas aí eu tava o áudio, né? Tava assim, tá ligado? Tava assim. Aí o Buiu, ele tava dizendo, mano, é maravilhoso porque hoje eu não consigo mais ter tempo pra jogar, não consigo mais parar na frente do meu PC pra jogar. E como ele já traz a minha biblioteca, eu tô com a neném no colo no sofá, fazendo ela dormir, e eu tô com o Steam Deck aqui. Então, tipo, a vida do cara transformou e ele deu um jeito de, com o Steam Deck, continuar jogando. Porque se não tivesse, ele não ia conseguir jogar. Não, mas aí, cara, você tá falando de uma exceção da exceção. Não, então, é isso que eu tô dizendo. Eu acho que... E aí ele usa o modo desktop? Não, acho que não. Aí ele vai usar o modo... Ele perguntou, ele usa o modo desktop? Não, nessa hora ele vai usar o modo full gaming, né? Mas se ele viaja ou coisa assim, ele tem como usar esse modo desktop que também tem lá. Desktop. Então, eu acho que ainda não é tão popular. E eu fico curioso pra saber a faixa etária do jogador de Steam. Porque eu acho que conforme vai mudando... Mas eu acho que o Steam é o mundo, cara. O Steam não existe, você fala... Não, mas eu acho que deve ter uma... Tipo assim, a maior parte de usuários do Steam, exemplo... Tem você fala a maior quantidade de... Tá, tudo bem. maior quantidade de jogadores do Steam que jogam AAA, ou melhor, a maior quantidade de jogadores de Steam que jogam, porque o cara que joga Fortnite também pode querer jogar em portátil, um exemplo. Nem sei se Fortnite tem no Steam, só tem na Epic, né? Enfim, Eu acho que... não sei. tem 30 anos. Aí esse cara, ele pode migrar para um Steam Deck também, porque ele vai tendo mais grana, ele pode gastar com mais de um equipamento, sabe? Então acho que tem um pouco disso. E é novidade, querendo ou não, esse negócio tem 2, 3 anos. Ainda tá muito, muito cedo. Daqui uns 10 anos a gente vai saber certinho, mas eu acho... essa é a minha parada também. Eu acho que tá muito embrionário. Eu acho que o futuro tá nesses negócios. Pode ser, eu também acho. Eu acho que o futuro tá no PC. Agora, como que você vai acessar? Pode ser num ROG. É que o PC, como ele é hoje, ele é trambolho, né? Então, isso que eu tô falando. Mas você tem um notebook. Então, exato. Então, tipo assim... Mas notebook já tem há muitos anos. Já, mas o futuro do gaming tá no PC. De alguma forma. Ah, Lê, mas, pô, o console vende pra caramba. Olha o Nintendo Switch. Eu concordo. Ah, o PlayStation. Eu concordo. Mas a gente tá falando daqui 10 anos, não sei lá. Mano, a geração, ela fica obsoleta muito rápido. Muito rápido. Essa não, né? Essa daqui não foi nem usada direito. Então, ela nasceu obsoleta, não, mas cara. Essa daqui tem muito mais poder do que os caras estão usando. Cara, não Tem, sei, mano. cara. É só você pegar jogos que foram muito bem desenvolvidos nela, o quanto eles são muito melhores do que o Nioh 3. Tudo bem, Tá mas ligado? ainda assim existe uma limitação. Ainda Não, mas sempre assim... vai ter. Então, Só que ela fica obsoleta cada vez mais rápido. Sim, mas como Por você isso tem uma que existe arquitetura... console mid-gen, por exemplo. Mas aí a gente sabe que é um pouquinho sacanagem. Também é. Mas você, de uma certa forma, você tá ali tirando a sacanagem, porque a sacanagem é a maior. Você tem ali a correção de um hardware que tá obsoleto. Então, novamente, essa geração ela não é o melhor exemplo. Não é, muito subutilizada. Mas o que eu quero dizer não é sobre essa geração em si. Mas cada vez mais as gerações estão ficando obsoletas mais rápido. Então, é que, novamente, essa geração seria o exemplo, né? Pegar o comentário dessa geração. Tô dizendo assim, ó, se você for pegar mas é que PlayStation 2, ele foi do começo ao fim ali com uma força muito boa. Do PlayStation 3, começa já a ficar obsoleto. Finalizou muito bem, Finalizou bem, mas eu tô dizendo em relação à tecnologia. Não tô falando de jogos. Tecnologia. Essa você não conhecer. Não sei, cara. Ah, não. Não sei, cara. Tecnologia. Não é possível. É o cara que canta parabéns lá? Não, Ele então canta não é. parabéns? Não sei, cara. Não sei, cara. Eu simplesmente não sei. É difícil conversar sobre memes com o Ariel. Vamos ler o superchat, vai. Vamos ler aqui o superchat do Kurt. Deixa eu colocar lá aqui na embaixo. tela. Maníaco.
O Kurt Maníaco. Tornou-se membro há 27 meses no em combo de um sequência. Muito obrigado, Kurt. Você é um monstro. Salve, pergunta típica. Esse momento seria bom para reviver a franquia Raiden com um novo jogo para vender o ROG Ally novo ou promover o Switch 2? Abraço. Raiden? Aquela de navinha? Raiden? Eu não lembro dessa franquia. Raiden. Eu não lembro. Apareceu Metal Gear, apareceu... Então, Metal que Kombat. Raiden é um nome muito, né? Mas tamo junto, Kurt Maníaco. Que ele... Game. Ah, é um jogo de navinha. De navinha mesmo. Mas você deu pra perceber que só você lembrou. Então não é o melhor momento. Porque... Que? Você lembrou? Eu falei, o jogo de navinha. Ah, então você é o Leptex. Vai vender realmente. duas unidades. O Velberan vai comprar também, então 3. O Velberan vai comprar, é verdade, 3. O Velberan gosta de tudo que é coisa velha. O Ricardo Amorim, obrigado, Kurt. Horrorosa. Ricardo Amorim? Deixa eu ver. Não. O Ricardo Amorim fala combo e o grande Kaká. Por que a galera está tão preocupada com o dinheiro da Sony? Que loucura. A galera tá tão preocupada com o dinheiro da Sony? Porque da aquisição, né? A galera Eu enlouquece. cheguei a galera falando, tipo, não tem dinheiro pra gastar isso tudo. Eu acho que é isso, né? Do mesmo jeito que falavam que a falei. Microsoft não merecia a Activision, a Microsoft não pode, é monopólio, é um choro desgraçado. Se acontecer algo parecido com a Sony em conversas com a Warner, vai ser um choro insuportável, vai ser um negócio medonho. Aquela novela mexicana escrota que a gente fez da Microsoft e Activision, todo dia um capítulo novo, mas as pessoas xingando, chorando. Um saco, uma merda, que eu não aguentava mais falar sobre aquilo, que tinha uma vírgula de novidade. Aí a gente fazia vídeo com aquelas mesmas pessoas enchendo a saco. Enfim. E ele falou que não liga. Naquela época, faz 2 anos, eu acho, né? Quando foi finalizado? Quando a gente fazia os vídeos. Deve ter uns 2 anos. Deve ter uns 2 anos. Aí depois disso eu falei, larguei mão. Não dá. Cara, eu largo mão muitas vezes, mas eu não acho que seja justo. Não tô falando que você não seja justo, mas é que como eu acompanho o canal mais de perto ali. Eu acompanho bastante. Toma. Mas você não liga pro canal, toma. Então, tá certo. eu não consigo não olhar pra ver os comentários de boa, né? A galera da hora. Sim. Só que, inclusive, a galera... Mas você só responde os trouxa. Não, eu vejo. Eu respondo muita gente que é legal, mas tem muita gente que é legal que só manda, tipo, um salve. Esse é que você tem que Aí responder. eu mando um salve também. Mas o cara que geralmente chega sendo trouxa é o cara que ganha o comentário lá no alto. É o primeiro a aparecer, tá ligado? Sempre, a internet é sobre isso. Isso é bizarro, mano. Internet é sobre isso. O Jefferson mandou 10. Cadê a meta? 4 de 15, hein, galera, a meta. Ih, tá fraquíssimo. O Jefferson mandou 10 e falou: o anúncio do Xbox serviu pra preparar o terreno. Eu também e já acho. deixar no consciente dos consolistas que o próximo Xbox vai ser um PC. Também acho isso. Para, ele disse, entre aspas, o golpe, fecha aspas, não ser tão forte. E a Sony deve parar com os ports pra PC. O golpe que ele tá falando não é um golpe tipo de... O golpe de tipo, toma aí essa mudança. Exato. Não um golpe de... Estou te sacaneando. Sujeira. Não é isso. Então, já entendam, já explicando pra galera não entender errado. E eu acho também que, inclusive, falei no vídeo que ainda tem muita coisa pra ser revelada. Foi muito pouco que eles disseram, não tem informação palpável. Mas foi de propósito. Mas eu concordo com o Jefferson. Eu concordo também. Foi preparar o terreno mesmo. Exato. Igual os anúncios dos primeiros jogos indo pro PlayStation também foi pra preparar o terreno. Exatamente. Querendo ou não, a comunicação da Microsoft já foi muito ruim. Mas hoje em dia, eles talvez sejam os que mais estão fazendo direito. Tá ligado? Por mais que fique muito ambíguo, a gente não entenda 100%, mas eles estão falando. Está aberto a sementinha da dúvida já na cabeça. Isso, ele começa a abrir, a especulação começa a partir daquelas informações que ainda não estão relativamente vagas ainda. Então você pode ir para várias direções. Quando você vai para uma direção... Aí é que vem a grande treta do vídeo, por isso que a gente fez o tretômetro, que a galera começou a xingar bastante a gente. Quando você deixa aberto a interpretações, a especulações, você vai para onde você quer. Né? E muitas das vezes, se você não vai pra onde o cara acha que você tem que ir, ele vai te xingar. Isso aí é comum, internet. O Diogo Mainardes... você também mandou, né, um negócio aí, né, Diogo? Tamo junto aí. Ele, no comentário lá, falou, sobre o Steam Deck... Não,
o ROG, Steam Deck, todos esses são um PC. Mais simples e tal, mas é um PC. Um PCzinho. Se a Microsoft for por esse caminho, ele também vai ser um PCzinho, gente. Uhum. Eu acho que a galera entende PCzinho como algo pejorativo. Por isso que o pessoal ficou essa é a ideia. O PCzinho não é pejorativo, é porque ele é menor. É um PC pequeno. Ele é menor e mais bem trabalhado. Cara, vocês já viram as cases que o pessoal faz de um micro PC? Mano, os PC tipo assim, do tamanho disso aqui. Que mas tem placa de vídeo, né? Geralmente os caras conseguem botar uma placa de vídeo. Os caras pegam um chip. Só pega o chip, faz um cooler ali customizado. Entendeu? Pega uma ventoinha legal e consegue fazer um chip, um PC bem pequeno. Hã? O quê? Parece pejorativo. Mas não é, gente. E outra... Você podia falar um pequeno PC. Mini PC. Cagar no mato que eu vou ficar falando. O Joe falou aqui. Eu vou ficar falando 2 palavras ao invés de falar uma palavra com que eles 3 não ouviram ele. letras a mais. O Jojo falou que a gente precisa falar um pequeno PC e não um PCzinho. Aí até o cara falou e eu nem falei, ó. PCzinho parece mesmo depreciativo, mas não é. Tá explicado agora, hein? Não é. Então foi a comunicação de vocês. Vocês são não, cara, não é possível que as pessoas não entendam isso, cara. E o outro falou assim, ó, não seria melhor chamar de 1970 pra se referir a alguma coisa. O Jorge Tavares falou, não seria melhor chamar de mini PC? É que o mini PC já existe. E o conceito de um mini PC é pouco desempenho. E não é isso que um Xbox vai ser. Tá ligado? Isso daqui também não tem um pouco de desempenho. Não, isso aqui tem um desempenho animal, velho. O Anderson, PC Júnior. PC Júnior, gostei. PC Júnior é melhor. PC Júnior. Porque PCzinho tem mais palavras do que PC Júnior. Não, PCzinho é muito mais rápido. É mais rápido. PCzinho, PC Júnior. PC Júnior. PCzinho. Ó, o PC Fábio Brasino. Deixa eu ver se foi ele aqui. O Brasino, jogo da galera. Ele falou, Xbox sendo um PC portátil, a Rockstar não lança GTA 6 de primeira pra PC. Então quer dizer que a galera da Xbox ficarão sem o GTA 6 por algum tempo. Vamos imaginar esse cenário aqui, ó. Se o próximo console Xbox não for um sistema de console Xbox, mas for um Xbox App dentro do Windows, há chances do próximo Xbox não rodar o GTA 6. Sim. Porque o GTA 6 não é Play Anywhere. Todos os jogos... Quê? Eu lhe pedi que entrou uma mensagem no seu frente. Assim, a gente teria que botar uma mensagem? Eu apareci no superchat quando você tava falando, ficou em cima do seu rosto. Mas eles me ouviram. Tá bom. Então vamos lá. Ixi, esse corte aí vai dar merda. Agora eu não sei fazer mais. Se o GTA 6, se o próximo Xbox for um PC com sistema do Xbox App e não rodar um sistema do console Xbox, a chance do GTA 6 não rodar no próximo Xbox até que ele saia pra PC. Porque o GTA 6 não é Play Anywhere. Só que a gente tá falando do GTA 6 que sai ano que vem. E o Xbox a gente não sabe quando sai. Não, peraí, GTA 6 vai sair pra essa geração. Pra essa geração. Então, mas eu tô dizendo... Acho que tá fazendo um cenário hipotético onde lança o novo Xbox hoje. Lançar hoje, beleza. Se sair ano que vem, em qualquer momento, esse Xbox não deve rodar esse GTA. Porque ele não é Play Anywhere. Então, você tem que deixar claro, esse Xbox, mas o Xbox vai ter. Series sim. Então, também não dá pra gente bater o martelo aqui se no novo Xbox não vai rodar. Também não dá, às vezes ele exato. pode ter uma loja do Windows, loja do Xbox separada. Eu tô dizendo só... Mas aí ele é um Xbox App, aí ele vira o Windows. Entendeu? A Rockstar tem que fazer uma versão de Windows com médio, alto, tal, tá ligado? Mas aí se for o PCzinho? O PCzinho tem uma configuração fixa e ela vai rodar nessa ali. Então não tem como. Se ele tiver o Windows... Ele vai precisar rodar a versão que tem médio, alto, Ray Tracing, não Ray Tracing, tá ligado? Com certeza. Eu acho que eles vão facilitar porque o público do console não quer ficar mexendo nessas porra. Não, mas aí eles vão fazer um preset, tipo o Steam Deck, quando Steam Deck Verified lá, Verified, ele já coloca tudo do jeito que tem que ser. Mas eu acho que a gente nem vai ver isso. Tipo, qualquer jogo que você comprar, ele já vai na configuração e vai. Isso eu acredito também, que vai ser dessa forma. Mas como a gente tá falando do GTA 6, que não costuma sair no PC de primeira, se ele não for Play Anywhere, não tem como ter isso aí. Porque ele é pensado pro Xbox Series. Não, mas cara, isso aí eu acho que é uma realidade que nem existe ainda. Mas é legal fazer esse... Eu acho que nem existe ainda. A gente tá fazendo um cenário completamente hipotético. Não, extremamente... O Henrique Rodrigues falou ali, o Ariel é programador, confia no Ariel que ele entende. Ele tá sendo sarcástico, mas a questão é, vira a volta da sua vida, eu sou programador. Você talvez não saiba disso, mas eu sou formado nisso. Olha aí, tá vendo? Tá vendo, trouxa? Olha o flip aí, rapaz. Perdão. Como eu faço pra ter uma dor na coluna? Como eu faço de graça. Pra ter uma dor na coluna. Como eu faço pra ter uma dor na coluna? Já que você é programador. Nossa! Que moleque incrível. Mas a gente também tem que pensar no cenário. Que moleque incrível, você achou isso incrível? Mano, é nível suas piadas, na moral, viu? Não, Quantos jogos hoje que não lançam no PC?
que lança para Xbox, mas não lança para PC. Não, é um caso de GTA mesmo. É só um caso de GTA. É muito específico, porque a Quase resposta todos. é quase nenhum. Quase todos hoje são Play Anywhere, né? Sim. E eu acho que essa é a grande sacada da Microsoft. Porque quando chega no Xbox no PC, e hoje todos os jogos de Game Pass também são PC, eles já são Play Anywhere, tá ligado? Isso é muito louco. Eu acho isso muito, tecnologicamente falando, isso é muito louco. Tecnologia. Vamos ver aqui, ó. O Henrique falou, a sua afirmação é perigosa, Ariel. Perigosa e leviana. Cara, tudo bem se você pensa isso aí, mas eu não penso, por isso que eu falo. Leviana. E é tão perigoso que a minha Esse opinião... aí é advogado, hein? A minha É opinião advogado. me coloca em risco. Olha só que Henrique perigoso. Rodrigues. Ah, não, Henrique Rodrigues não é advogado, não. Caramba, eu não entendi, mano. Por que é perigoso, velho? Bom, o Luz... Ó, o Caião tá aqui, ó. E ele falou assim, ó. Ô, Caião. Eles vão priorizar a usabilidade para quem visa jogar. Daí, outras funções serão algo mais secundárias para users mais familiarizados com isso. É uma das opções também. É o que a gente tava falando. Não sei se chegou agora, Canhão, mas a gente tava falando... Arquiteto, Henrique. Valeu, mano. A gente tava falando de o Xbox, o próximo Xbox ou Windows no geral ter um modo jogo melhor do que tem hoje, né? Na verdade, hoje tem um modo portátil. Aí nesse modo jogo ele meio que desliga um monte de coisa, tá ligado? Isso seria muito legal. Salve, Caião! Ó, vamos ler aqui o Luz Gamer. Ele mandou 5. Pessoal, boa tarde. Acabei de ver uma entrevista com o diretor do Ivalice Chronicles. Ele disse que o conteúdo do War of the Lions, como o Dark Knight e o Holy Knight, não estarão presentes no jogo. O que acham disso? Eu acho isso uma grande merda. Eu acho ok. Eu acho que tem que fazer isso mesmo. Bom, eu aturo isso todo dia. Por favor, me ajuda. Eu acho que eles estão certos. Ah, é? Eu acho. Veste como DLC depois, né? $70 na DLC. Mas pior que eu acho que é isso aí mesmo, viu? É isso aí mesmo, viu? $70 a DLC. Ah, não, que Não, vão que colocar vai DLC ser depois? DLC, Pô, DLC de remake é sacanagem, não é velho. possível, Não, Remake. De remaster. de remaster, piorou. É sacanagem. E o Mas remaster eu que não já duvido. está meio caro. Eu não duvido, cara. A Eu pior não decisão da Square é sempre a próxima. duvido. O Gustavo Henrique mandou 5 e falou: é igual o PS Portal, vendeu pra caramba por causa disso. Do que eu tava falando da pessoa querer jogar em outro ambiente, né? Com outra situação. Eu concordo. Mas eu não entendo o sucesso do PS Portal. O cara que compra. Claro que se você for olhar o preço, talvez. Né? Mas eu acho que não fica lá fora. Quanto ele custa lá fora? Uns $200? Acho que 150, eu acho. 150? sei. Eu Metade acho. do valor do Steam Deck, né? Mas a funcionalidade é zero comparado com o Steam Deck. Cara, e o Steam Deck dá pra você fazer a mesma coisa. Próxima semana eu trago o portal aqui pra vocês testarem. Pô, boa, Tá boa. bom, tá bom. Eu não sabia que você tinha. Eu tenho um portal. Trouxeram pra mim do Canadá. Mas peraí, você vai fazer ele jogar no seu PlayStation? Sim. Ok, Boa, você boa, pode gostei. me convencer. Eu uso localmente o Ally no Play. Nunca quis tentar jogar. Dá pra fazer. Com a Live, acho que você não precisa ter. Não tem Não, motivo não, pra eu não tô dizendo no meu caso, assim. Tô falando no caso geral. Cara, por que o cara compraria o Portal e não o Steam Deck? Uhum. O Steam Acho Deck que é o ele vai preço dar. mesmo. Será que vai a questão da marca? Pode ser. O Jojo falou, será que é a questão da marca? É o cara que tá dentro da plataforma PlayStation, ele vê o Portal como talvez a única opção pra ele. Ele não sabe que dá pra fazer isso do Steam Deck. Sim. E não é fácil. E ele quer, tipo, exato. eu Ele acho quer que cara consumir o conteúdo do PlayStation. Consumir PlayStation. $199 e 99. 199? O Steam Deck eu acho que é barato. 349. Tem que ser mais caro, eu acho. Por aí. Tá, quase a metade. O Henrique, então, foi o último que a gente leu. O Israel Marques mandou 5. Sou pai recente, tenho PlayStation 5 e PC. Parabéns, Pensei em mano. pegar um Portal, mas... Ih, andou. pulou. Mas preferi conectar o controle no tablet, jogar via streaming na Steam. E, mano, perfeito. É melhor. Olha aí. Ele tem um tablet... Ele, então, instala os aplicativos lá. Tem um aplicativo do Play e um aplicativo do Steam. Inclusive, do Steam, pra quem quiser, tentem usar o Moonlight. O Moonlight. Bom pra caramba. Incrível. E o cara usa, então, no tablet, que é uma tela incrível também, pra poder rodar tudo. Mano, perfeito. Sabe o que o pessoal faz também? Com o Switch desbloqueado, Dá pra fazer. dá pra fazer, velho. Eu nunca tentei, porque eu nunca desbloqueei o meu. Você viu que tá dando ruim, né? Os Switches com MIG lá. O pessoal que enfiou o Big Switch no Switch 2, né? Você fez isso mas não, também- né? Tá maluco? Eu nem Nossa. tenho isso. Ó, o... Abel? Abel Aguiar. A arquitetura dos consoles... Mandou 5 pra nós. Vai. A arquitetura dos consoles já de PC x86... Hardware quase igual. O que muda é o sistema operacional, que cada marca tem a sua. Mas não sei se você viu na apresentação do Xbox, eles estavam mostrando um Ryzen. Eu não sei sobre isso, eu gostaria de tirar essa dúvida. O Ryzen
O Ryzen, obviamente, que a gente conhece, né? Não é o Ryzen, é os... Olha lá e... Pô, Z1. É Ryzen Z1. Acho que é um label diferente do Ryzen quando usa outro tipo de tecnologia, não é isso? Porque ele é mais voltado para dispositivos menores. Que gasta menos energia. Gasta menos energia e tudo mais. Z2 Extreme, que eles mostraram lá. Mas acho que é Ryzen, né? Era isso o aí. Josemir. Esse aqui é Z1 Extreme. E Z2 Extreme vai ser um salto muito legal. Que inclusive é o que o ROG... 2, né? O Z1, pelo que eu vi, é uma performance parecida com a do Steam Deck, pelo que estavam falando. É bem mais forte. Pô, o Linus falou que é parecido com o do Steam Deck. Não, eu acho que o Steam Deck usa Z1 também, mas é que o Extreme, eu acho que não tem no Steam Deck. É o Z1. Tanto que o Roguelike tem um Z1. Extreme. Ele é mais fácil, mais fraco. E o Z1 aí é o extremo, né? Então, rapaz. Diferente. Tem que ser. Então, essa é a minha dúvida, Jackson. Se o Z2 é arquitetura, e o Z1 são arquiteturas x86, que é PC, ou se é ARM. O ARM é voltado para... mas é voltado para dispositivos para economia de energia e tudo mais. O Pedro Leles mandou 10 pra nós. Kaká, vira a cabecinha um pouquinho para disso. Cheguei mais tarde sobre a compra de Warner. É toda Warner ou só a divisão de games? É toda Warner menos a divisão de TV a cabo. Então entra game, entra streaming da HBO, entra um monte de coisa. Entra cinema, tudo aí. O Marcelo Tesla, opa! Caramba, rapaz. Mandou 5 pra nós, obrigado. Ele pode ser um dual boot com a loja do Xbox atual e do Windows 11 e o cara só muda pelo menu e teria GTA 6. Perfeito. Seria perfeito, então, cara. Pronto, acabou a discussão. Mas eu não sei até que ponto a Microsoft colocaria esse dual boot, porque ele não é tão... Hoje em dia ele não é tão familiar para as pessoas. Mas seria ótimo você ligar e ter... Deixa lá escondidinho. Não, você ligar e ter uma interface com 2 quadradinhos. Sei lá... Você quer acessar agora um Xbox? O Xbox ou o Windows? Dash do Xbox. Tá ligado? É a maneira deles levarem a biblioteca. O Mike mandou 5 pra nós. Muito obrigado, Mike. Galera, se o próximo Xbox o próximo Xbox for um PC, no meu caso, eu ia amar. Pois tenho um monte de jogos no Steam e não tenho PC. Aí. Isso seria incrível pra mim, no caso, né? E vocês? Cara, se eu não tivesse um PC hoje, ou o Ally, né? E o Xbox lançasse essa versão aí, eu ia com certeza pegar, velho. Não, eu digo mais também. Tem um monte de gente que pega jogo de graça na Epic que nem sente um. Mas quando vê, tem uma biblioteca muito foda lá. Eu sou um deles. Eu tenho um montão. E da GOG também. A Amazon dá jogo direto na GOG. Se eu abrir aqui agora, eu tenho certeza. Faz uns 20 dias que eu não abro lá o Prime Gaming. Deve ter uns 10, sem brincadeira, uns 10 jogos da hora que eles estão... Eles deram Mafia Remake, deram Borderlands 3, mano, é só jogo recente, tá ligado?